agosto, em novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março e abril, apenas o mês de abril é que houve a interferência do dedo de Deus. Não houve, foi o único mês que se quebrou em algumas regiões. Num contexto geral, aquela análise ficou dentro da média do que foi previsto. Então, praticamente o estado da Paraíba hoje se encontra com apenas 32% de água acumulada. Você tem uma ideia, existe no estado hoje apenas 2 açudes sangrando e praticamente 75% dos mananciais, todos com carência hídrica, com menos de praticamente de 10% de água, a maior parte com 5% de reserva. Para você ter uma ideia da irregularidade climática, Sertão de Cajazeira. Cajazeira se manteve dentro da média, de 700 milímetros, ultrapassou inclusive. No entanto, não houve escoamento superficial para garantir a acumulação de água nos principais mananciais. Nós temos aí Lagoa do Arroz com apenas 13 milhões de metros cúbicos d'água, Engenheiro Avidos 35, eu explico já esses dados, e São Gonçalo com apenas 12. Devo dizer que esses dados não são dados que configuram, são dados brutos. Quando eu digo dados brutos, são dados que não configuram ainda o assoreamento, porque um açude como São Gonçalo, construído em 1932, as análises que foram feitas no Nordeste de batimetria, nos mananciais de 32 para cá, todos eles denotaram assoreamento superior a 25%. Isso significa dizer que São Gonçalo hoje, você considerando o nível de perda de assoreamento e o nível de perda para evapotranspiração, nós vamos ter, São Gonçalo hoje praticamente se encontra para Sousa com apenas 7 milhões de metros cúbicos d'água, o que é insuficiente para a cidade de Sousa. Eu despertava pouco instante antes de você chegar, eu estava em cadeia com as emissoras de Sousa e dizia para eles que se eles quiserem água para garantir o resto do ano, só tem um momento que Boqueirão possa liberar água. É de hoje até o dia 5 de junho. Por que esses dados? Você lembre que Sousa não tem água suficiente em São Gonçalo para alimentar a cidade. Só tem reserva útil mesmo, só tem 6 milhões. Porque tem que se deixar a parte intangível para preservar a flora e a fauna sob pena da água nitrogenar e apodrecer. Então, como São Gonçalo tem uma bacia hidrográfica bem menor, bacia hidráulica hidrográfica bem menor do que a bacia hidráulica de Boqueirão, então isso significa dizer que é melhor se transferir logo agora 4 ou 5 milhões de água de Engenheiro Avidos para São Gonçalo, com o objetivo de garantir o abastecimento do anual de Sousa. Por que eu digo isto? Porque Boqueirão tem 35 milhões, mas de água bruta, água real mesmo em Boqueirão, só tem 25 milhões ou 24 milhões de metros cúbicos d'água, não tem mais nada do que isso. Nós temos um compromisso de liberar, custe o que custar, 5 milhões de metros cúbicos d'água para São Gonçalo, para preservar a cidade de Sousa. O perímetro irrigado de Sousa e a Várzea de Sousa, esqueçam que esse ano não sai uma gota d'água para irrigar perímetro irrigado. Então, praticamente, a cidade de Sousa é a mais prejudicada na região, porque terá a sua economia afetada drasticamente, a economia hidroagrícola do perímetro irrigado de São Gonçalo e da Várzea, e praticamente a potencialidade que tem Sousa hoje com o agronegócio, o agroindustrial, também desestimula a implementação, porque não tem água. Então, no que tange a região de uma forma geral, o Alto Oeste aqui da Paraíba, ou essa região de Poço Dantas, Uiraúna, Santarém, Bernardino Batista, Triunfo, essa região não tem água suficiente para a população. É tanto que a média não chegou na serra a 350 milímetros, os níveis não chegaram a 350 milímetros de chuva. E você tem uma ideia, a Capivara não acumulou mais do que 8 milhões de metros cúbicos d'água, quando tem que suprir 10 ou 12 cidades com água e caminhões-pipa para toda a região do campo. Então, em cima disso, nós vamos ter que tratar a água esse ano com muita responsabilidade. Cajazeiras nós temos o Engenheiro Avidos, que teve a felicidade de acumular ainda um quantitativo de 8 ou 10 milhões de metros cúbicos d'água, isso garantindo uma reserva ainda de 5 milhões para a Sousa, nós vamos ficar com 20 milhões de metros cúbicos d'água, o que é suficiente para manter Cajazeira por todo o ano de 2014. Agora, qual é a minha preocupação? A minha preocupação é que os órgãos técnicos já configuram uma leve advertência de que haverá formação de El Niño já a partir de junho ou julho. Havendo formação de El Niño no Pacífico,
nós vamos ter uma probabilidade de chuva para 2015 de apenas 25%. Porque em anos de ocorrência de El Niño, essa probabilidade de inverno cai para 25%. E Ave Maria, seria um novo caos para a região. Aí nós teríamos, nossa classe política, nossas lideranças, teriam que urgentemente envolver toda a cúpula de Brasília, a parte administrativa do governo central, no sentido de não se trabalhar mais 3 expedientes com a transposição, e sim 4. Porque a água teria que chegar, custasse o que custasse, até julho do próximo ano. Porque não daria para esperar dezembro de 2015, de maneira nenhuma. Então, o quadro é este. A região de Patos teve a felicidade de ter a ocorrência de uma só semana de 2 vórtices ciclônicos, que acumulou aquela água no açude de Jatobá. O açude de Jatobá hoje tem praticamente 100% de água acumulada, o que garantiu um pouco de reserva para Curemas para mandar para o Rio Grande do Norte e as demais cidades. Mas no contexto geral, a Paraíba hoje se encontra com apenas 32% de água acumulada, o que não é suficiente para manter o quadro crítico, porque nós estamos ainda na época fria, a época em que não há evaporação elevada. Mas quando chegar o mês de julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro e janeiro, esses níveis sobem. Há certos açudes, como o açude de Pilões, por exemplo, mais da metade daquela água vai embora pelo sol e pelo vento. Um açude como, por exemplo, São Gonçalo tem uma reserva fechada, então é melhor que se pegue esses 4 milhões a 5 milhões de metros cúbicos d'água que se libere agora, porque eu defendo a liberação disso até o dia 5 de junho. Porque o rio está com lençol freático, a flor da terra. Então não há perigo de saturamento, de infiltração dessa água no solo. Isso levaria, se você soltar hoje 5 milhões de metros cúbicos de São Gonçalo, de Boqueirão, vai chegar em São Gonçalo os 5 milhões. Agora, se você soltar no mês de agosto, aí não, meu amigo, aí só vai chegar a 1,5 milhão. Por quê? Porque o solo vai estar seco, e essa água vai ser absorvida toda pelos bancos de areias e pelas margens de aluvião que o rio apresenta. Então, a situação de Sousa é delicada. Eu já despertei a sociedade sousense pela imprensa e o próprio DENOX de conscientizar a ANA e a ESA de que, se querem liberar alguma coisa para Sousa, façam até o dia 5 de julho, que depois dessa data é praticamente impossível se liberar água de Engenheiro Avidos. Mas que ainda dá para salvar a situação, dá. Nós temos que tratar a água com muita responsabilidade. Tratar a água esse ano vai ser tratada como guerra atômica. Não se pode deixar que aconteça. Se acontecer, o caos está feito. Então, se faltar água, é má administração. Nós temos água para beber? Temos. Agora, Lagoa do Arroz. Lagoa do Arroz tem água para abastecer. Isso é Triunfo, Santa Helena, provavelmente São João do Rio do Peixe, que não tem reserva. O governo do estado deverá fazer a adutora via a Lagoa do Arroz para São João e vai suprir o município de São João. Então, Lagoa do Arroz tem água para beber também. Não tem água para salvar o perímetro, para o perímetro irrigado e os canais de Vaza da Ema e da Serragem.